Olá para você que acompanha agora a TV Câmara São José dos Campos. No Tramitando de hoje, vamos conferir alguns projetos de lei nos quais os vereadores aqui de São José dos Campos estão trabalhando. Tem projeto para terceira idade, utilidade pública e também segurança, que é o que a gente vai conferir agora. Um projeto de lei em tramitação aqui na Câmara pretende autorizar a instalação de câmeras de vigilância nos ônibus usados para o transporte público aqui na cidade. Essa proposta, que foi apresentada pelo vereador Juvenil Silvério, tem como finalidade fiscalizar e coibir a prática de atos ilícitos. Vamos ver mais detalhes na matéria. A segurança nos transportes coletivos em São José é um tema que causa preocupação para os passageiros que usam diariamente os ônibus da cidade. Não está seguro, não. Principalmente depois das 10 da noite. Olha, eu não me sinto segura nos ônibus, principalmente quando está mais no horário mais noturno, por volta das 8, né, que é o horário que a gente costuma voltar do serviço. Com o objetivo de aumentar a segurança nos ônibus que rodam pela cidade, está em tramitação na Câmara um projeto de lei de autoria do vereador Juvenil Silvério que dispõe sobre a instalação de câmeras de vigilância nos veículos de transporte coletivo de passageiros. De acordo com o parlamentar, a ideia do projeto surgiu após o registro de diversas reclamações de munícipes. Bom, para mim, ele é de essencial necessidade, né? Primeiro, porque é um pedido da população. As pessoas vão se sentir mais seguras, mais protegidas dentro dos ônibus, né? E você tendo esse sistema, você vai inibir, tirar de circulação esses miliantes, esses malfeitores que utilizam o transporte público de forma inadequada. Na justificativa do projeto, o parlamentar explica que a obrigação da instalação das câmeras ficará a cargo das concessionárias do Serviço Público de Transporte de Passageiros. O texto diz ainda que o poder público fica autorizado a incluir nos contratos de prestação do serviço essa obrigação. Nesse novo contrato que a Prefeitura está trabalhando, com a nova concessão do transporte público, nós já podemos então exigir dessas empresas, aquela que vai ganhar a licitação e vai trazer para cá os ônibus, né, que elas possam ter equipamentos de segurança e proteção. Da mesma forma que coloca o Wi-Fi nos ônibus, também colocar a proteção e segurança com câmeras de vigilância. Para este especialista em mobilidade urbana, a ideia de instalar câmeras de segurança nos ônibus é válida. Ele acrescenta que os equipamentos devem ser instalados em diversos pontos dos veículos, para garantir o registro do que acontece do lado externo e interno dos ônibus. É um sistema de monitoramento, ele olha para fora do ônibus, né, e essa é uma informação importante, porque a partir do momento que a gente tem a captura de imagem nas áreas externas, a gente pode ajudar a solucionar, por exemplo, casos de culpabilidade em acidentes de trânsito ou até mesmo infrações cometidas pelo próprio sistema de transporte público, como, por exemplo, deixar um idoso para trás. A gente tem um segundo ponto, que é a parte interna, né? A gente chama de salão, né, do ônibus, e ali é importante também para a gente poder identificar casos de pequenos furtos, inibir casos de assédio sexual, algo que o transporte público tem que ficar de olho, né, tem que combater bastante. E a gente tem um terceiro foco, que é um foco na bilhetagem eletrônica. O reconhecimento facial, ele serve para validar, principalmente as gratuidades, para não deixar aquelas pessoas que não têm direito à gratuidade utilizar indevidamente uma gratuidade. De acordo com o vereador, o objetivo da lei é trazer mais segurança aos passageiros e também aos funcionários do sistema de transporte público da cidade. A intenção é conter os casos de violência, como roubo e assédio contra as mulheres no transporte público. Quando há um sistema de segurança, a sensação de segurança é muito maior por quem utiliza o transporte público, mas também aquelas pessoas que, porventura, queiram fazer alguma coisa errada, vão ficar muito atentas e vão, obviamente, não fazê-las porque está sendo monitorado. Paulo Guimarães destaca que o trabalho da Câmara na criação de projetos de lei, como este que está em discussão, é importante para a cidade. O papel da Câmara é fundamental para isso, para manter a legislação atualizada, para aquilo que é benefício para o cidadão, mas para aquilo que também o contexto, né, a tecnologia, todo esse avanço tecnológico nos proporciona para poder integrar essas duas coisas, né, o benefício para a população com esses avanços tecnológicos, e para isso a gente depende das atualizações da legislação. Para quem usa o transporte público diariamente, a instalação das câmeras nos ônibus que trafegam pela cidade, caso o projeto de lei seja aprovado, pode, de fato,
aumentar a segurança dos passageiros. Seria excelente, porque aí você tem como identificar o agressor, né? Principalmente para os casos de mulheres, né? Que normalmente vai ser muito bom se implantar. Elas trazem o conforto para a pessoa também, entendeu? A pessoa pode andar no ônibus sem medo, porque a pessoa vai estar sendo sempre filmada lá. E qual é a sua opinião sobre isso? Você também acha que seria positivo ter câmeras de segurança nos ônibus da cidade? Pois não deixe de acompanhar as sessões de Câmara para saber quando essa proposta será votada. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem projeto para a terceira idade. Até já! Você sabia que nos últimos anos, a Câmara de São José aprovou mais de 30 leis para a promoção da inclusão e qualidade de vida da população idosa? E não para por aí. Agora mesmo a gente vai conhecer mais uma proposta que é esta que está em tramitação e de autoria do vereador Júnior da Farmácia e que pretende dar mais suporte para que a terceira idade aprenda a se comunicar, utilizando smartphones e tablets. Olha só. O celular se tornou uma boa companhia para Dona Luísa, uma ferramenta que ela usa para aproximar quem está longe e até mais. O celular já foi o auxílio que ela precisava na hora de uma emergência. Eu caí na minha casa e eu estava sozinha, eu moro sozinha, caí e quebrei os 2 pulsos e não tinha como me mexer. Eu com o meu pé, com o dedo até consegui puxar e dedilhar um telefone que eu achei e foi assim que eu fui socorrida. Então eu acho que é um instrumento até de segurança também. E pensando nos desafios que a terceira idade pode encontrar no mundo da internet, uma nova lei em tramitação na Câmara de São José dos Campos pretende implantar o Programa Municipal de Inclusão da Pessoa Idosa em Comunicação Digital. O vereador Júnior da Farmácia, responsável pela proposta, conta mais sobre a iniciativa. A ideia do projeto, né, é fazer inserir, né, e disponibilizar para essa camada da população joseense, os idosos, né, a questão digital. É trazer o formato hoje do dia a dia, né? É difícil a gente imaginar alguém sem um celular hoje, né? E a ideia, além de ensinar os idosos a como se comunicar, utilizando aplicativos disponíveis em smartphones e tablets, também é ensiná-los a como se proteger nas redes. Então a gente veio através da própria população, né, essa demanda, né, dessa necessidade para que o idoso ele fique atento, né, essas questões digitais, mas assim não é simplesmente saber mexer no celular, isso é do dia a dia, mas sim para uma proteção digital, principalmente em questões de golpes, né? Hoje os oportunistas, né? Ele vai fazer uma maquiagem, né? E tentar enganar essa pessoa idosa e muitas vezes num clique ele está caindo num golpe. E garantir essa acessibilidade já é um direito dos idosos, como explica a Débora Guedes, mestre em gerontologia e coordenadora da Faculdade da Terceira Idade na Univap. É muito importante porque, por um lado, a gente percebe o cumprimento, né, do direito das pessoas idosas, que inclusive está preconizado no Estatuto da Pessoa Idosa, em relação à inclusão social dessas pessoas com mais de 60 anos, nas redes sociais, na tecnologia, na cultura e nas mídias. Então, nesse sentido, é muito importante porque se cumpre um direito. A mestre em gerontologia também fala sobre o tamanho da importância social que a inclusão digital tem para a vida dos idosos. Por outro lado, é também um mecanismo de participação social com as características contemporâneas, né? Hoje em dia, tudo tem a ver com rede social, com tecnologia, com internet. Então, cada vez mais, na medida em que os idosos e as idosas vão aprendendo a se desenvolver, a navegar por esse espaço, né, por esses locais, pelas redes sociais, eles também vão se sentindo, se percebendo pertencentes, né, à sociedade atual, ao mundo atual. E caso aprovado, a princípio, o Programa Municipal de Inclusão da Pessoa Idosa em Comunicação Digital deve ser implantado de forma gratuita na casa do idoso. Início dentro da casa do idoso, que é o público-alvo, né?
Então, seria importante já usar esse próprio equipamento, né? Porque daí não geraria um custo alto para a prefeitura, usar a própria estrutura da Casa do Idoso, já tem o curso de informática básica lá, é só fazer uma somatória, um complemento, né, digital. Iniciativas que fomentam a cultura, o conhecimento e a inclusão de pessoas idosas são muito bem-vindas, tanto na opinião da especialista quanto para a dona Laura, que sente na pele a necessidade. É muito importante. Eu acho que os idosos e as idosas vão ganhar bastante na medida em que eles tiverem essa oportunidade no nosso município. A tecnologia é difícil para nós idosos. Mas, mesmo assim, o básico acho que muito importante e a gente tem que ir atrás, né, buscar, porque a gente encontra ferramentas, a gente tem que buscar. É isso, a comunicação digital também é um direito de todos. E no próximo bloco, eu trago para você o último projeto do dia, voltado para o corte de árvores no município. De volta com o Tramitando, vamos conferir agora um projeto de lei para o corte de árvores como mangueiras, abacateiros e jaqueiras, ou seja, árvores que produzam frutos de grande proporção e que sejam encontradas em vias públicas. Esta proposta é de autoria do vereador Lino Bispo e tem como justificativa fazer a retirada de árvores que possam provocar acidentes. Abacate e até mesmo jaca. Mas espera aí, essas árvores estão em plenas vias públicas. O lado negativo é cair num carro, imagina um prejuízo, ou principalmente na cabeça de alguém. Perigosíssimo. Pensando em situações como essas que eu citei, o vereador Lino Bispo tem um projeto em tramitação na Câmara que autoriza a supressão de algumas espécimes de árvores. Nós sabemos que tem algumas árvores que elas são muito bem-vindas, né? Mas em áreas rurais, em áreas que não tem muito, vamos dizer assim, trânsito de pessoas. Nós temos algumas árvores na área urbana que são muito perigosas, tipo o abacateiro. Ele é uma árvore que cresce bastante, né? E dão frutos grandes, tá certo? E a altura aí de 5, 6 metros. Quando esse fruto, se ele cai e pega na cabeça de uma pessoa, pode causar até a morte dessa pessoa, tá? De acordo com o parlamentar, a ideia de protocolar o projeto veio após a visita a uma casa cujos telhados estavam danificados por conta de um pé de abacate. Visitando uma pessoa, foi daí que saiu a ideia, ela tinha um pé de jaca na casa dela, né? Bem na calçada. E ela tinha uma cobertura daquela telha de brasilite bem espessa. Você olhava assim para aquela cobertura, tinha aqueles buracos que a jaca caía, atravessava e estourava a telha e ia ao chão. Então, aquilo ali me chamou a atenção. Falei, já pensou se uma jaca dessa cai em cima da cabeça de uma pessoa? Pode causar morte. Então, foi a partir daí que eu pensei, então, e protocolei o projeto. Para esta advogada e mestre em Direito Ambiental, o processo de solicitação de retirada de uma árvore é burocrático, mas é primordial comunicar à Prefeitura. Havendo queda ou de um fruto, ou de um galho, ou da própria árvore em área pública, a responsabilidade é da Prefeitura, é do município. Se for em área particular, a responsabilidade passa a ser do proprietário da área. Se houver a solicitação, por exemplo, de corte de árvore em razão do risco que ela está representando, e se não houver esse atendimento pela Prefeitura, ele tendo o protocolo em mãos, aí a responsabilidade passa a ser da Prefeitura. E destaca um decreto municipal que regulamenta as podas. Falando especificamente de São José dos Campos, a gente tem várias leis que falam da parte de árvores. Tem uma lei municipal, tem um decreto que regulamenta toda a questão de corte e de poda de árvores, estabelecendo, inclusive, a possibilidade de compensação, né? Como deve ser feito isso, as formas de compensação no caso da supressão de uma espécie vegetal. O Marcelo é ambientalista e reforça atitudes que o munícipe pode ter com essas espécimes. Hoje, São José tem o diagnóstico das aves, estão fazendo, onde você tem o QR Code, você faz a leitura, e esse diagnóstico
ele nos dá a saúde da árvore. Isso é muito importante. Então, se a tua árvore, na tua calçada, tem essa plaquetinha, vai lá e verifica. Certamente essa árvore, se ela está com algum problema de saúde, ela já está em processo de liberação, de autorização de supressão, ou não, ela está sadia, ela não tem a necessidade. E sempre vale lembrar os benefícios imensuráveis que as árvores trazem à sociedade. A regulagem da temperatura é uma delas. Quem, num dia bem quente, nunca parou debaixo de uma para caçar uma sombrinha? Olha, as árvores são tão importantes se as pessoas... Eu sempre falo, eu faço um desafio às pessoas, é o seguinte, plante uma árvore. A partir do momento nós plantamos, que nós damos valor ao que conhecemos, é diferente. A árvore, ela traz tanto benefício, oxigênio para a gente, manutenção da temperatura, ela regula a temperatura, todo mundo sabe disso. O sol forte, para onde você vai? Para aonde tem árvores, que a umidade aumenta, evita erosões no solo. E outra coisa, ela traz a fauna, a nossa riquíssima fauna. Ela serve de abrigo para a fauna. Esses foram os projetos do dia e se você quer acompanhar mais de perto o trabalho feito pelos vereadores, acompanhe a programação da TV Câmara, sempre no canal aberto 12.3 e também no nosso canal do YouTube. No site da Câmara você também fica sabendo quando será a votação de cada projeto de lei. Basta acessar câmarasjc.sp.gov.br. O Tramitando fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá!